Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje veremos mais um texto maravilhoso desse capítulo novo que nós estamos vendo, que é o capítulo 9. Então já pega seu livro ou um caderninho para fazer anotações e vamos para o vídeo. Pessoal, semana passada nós vimos as gênesis das crenças religiosas. Então, essa semana é a unidade substancial das religiões. E ele começa falando o seguinte: todas as tradições e livros religiosos antigos têm uma essência em comum. Então, é o que eu falo, gente. Se nós pegamos Chico Xavier, Buda, né, e vários outros dessas pessoas, né, que passaram pela Terra, vão ter ensinamentos em comum. Todos falam sobre amor, todos falam sobre caridade, todos falam sobre fraternidade, sempre visando este caminho, que é o caminho da salvação. Você nunca vai ver um Chico Xavier, você nunca vai ver um Buda falando que o orgulho, que o materialismo é a salvação. Nunca, gente, nunca, nunca, nunca. E se tem algum que fala isso, você tem que desconfiar, porque não é o caminho. Nós vimos isso, nós vemos isso. E ele fala aqui, ó, as revelações foram acontecendo aos poucos, sempre falando de um Deus que é a base da vida em todo o universo. Então temos isso também. Nós vimos que esses grandes filósofos nunca foram pagãos, nunca tiveram a adoração de diversos deuses. Sempre tem um Deus único, que é a base, né? Que é a base da vida em todo o universo, que é a causa primária de todas as coisas, né? Que é a ação, né? É a ação para que haja todas as reações de tudo que existe, né? A gente pode chamar do que a gente quiser, seja universo, seja Deus, seja pai, enfim, né? Os nomes, as nomenclaturas não importam, mas a gente percebe que esses grandes homens, grandes nomes que passaram, sempre acreditam no Deus único, tá? E não nos diversos deuses, nas diversas crenças, tá? Nas diversas crenças em diversos deuses, no caso, tá? O paganismo, o famoso paganismo, no caso, tá? E ele fala aqui, ó. Em todas essas crenças existe também a ideia do Cristo, esperado em diferentes partes do mundo. Então, sim, gente, por mais que esses filósofos eles sejam, né, almas evoluídas, que tenham um conhecimento maravilhoso, Cristo para eles é um ser ainda mais evoluído, um modelo que eles se inspiram. Então, vocês nunca vão ver, né, Chico Xavier falando, agindo como se ele fosse superior ao Cristo. Vocês nunca vão ver ele agindo dessa forma. Ele olha e ele se assemelha ao Cristo. Ele fala e ele dá vários ensinamentos falando para que nós busquemos inspiração no Cristo, porque ele também vê Cristo como a nossa maior inspiração e ele deixa muito claro nos livros dele, tá? E é claro que eu uso aqui Chico Xavier como exemplo porque é o nosso exemplo brasileiro. É a alma, gente, mais evoluída que passou aqui, né? Que eu digo aqui com a minha opinião, aqui no Brasil. Porque é um espírito, gente, se não é um espírito puro hoje em dia, tá muito perto de ser, tá? Só que é claro, cada país teve o seu, tá? No seu tempo, na sua época, na sua era, tá? Mas todos tiveram essa questão com Cristo, de ver em Cristo um modelo, de ver em Cristo como realmente o nosso governador, tá? De fato, o nosso governador da nossa terra, o nosso mestre, o que nos guia todo santo dia para que possamos um dia chegar no estado de planeta feliz, que é o, né, para onde a Terra está caminhando, ok? E aí ele tá falando aqui, ó. Cada povo trouxe suas próprias visões e esperanças. Inclusive as antigas civilizações das Américas, como incas e astecas, que assim como os outros povos, receberam de forma indireta a palavra de Deus em seu caminho coletivo. Então, sim, a palavra de Deus sempre esteve presente, tá? Isso é uma coisa que a gente pode ver, gente, em toda a história, inclusive aqui nas civilizações antigas, tá? Como os incas e os astecas, tá?
E sempre vieram com as próprias visões, com as suas esperanças, igual eu falo, pessoal. Chico Xavier fala de uma forma, Buda fala de outra, Gandhi falava de outra forma, tá? A questão é chegar no mesmo veredito, que é o amor, que é o perdão, sabe? Que é a melhoria interna, que é isso que é a salvação. Gente, você não vai melhorar também só amando. A melhoria ela acontece quando a gente se esforça diariamente para trabalhar os nossos defeitos, os nossos instintos, o nosso lado animal, sabe? Trabalhar nossa raiva, trabalhar o nosso lado ruim mesmo, a nossa sombra. É quando a gente está disposto, gente, é quando nós estamos dispostos nessa vida atual trabalhar o nosso lado sombra. E não é fingir que ela não existe. Porque por muito tempo eu pensei que deveria fingir que ela não existe. Não é. É abraçá-la e caminhar com ela, buscando melhorá-la, trazer luz para ela. Porque se há sombra, porque há luz. E reconhecer isso já é. Se você está aqui agora fazendo esse estudo, é porque você já tem muita luz dentro de você. Então agora. Isso gente. E todos, tá, pessoal? Buda, Gandhi, Confúcio, Chico Xavier ditam esse caminho. Jesus fala sobre isso, que é você trabalhar em si mesmo. Não há como amar a Deus e amar o próximo se você não se ama. E qual é o maior ato de amor próprio se não é cuidar de si mesmo? Melhorar seus defeitos, melhorar suas más qualidades, né? suas más tendências, perdão. E expandir suas qualidades. Entendem a importância disso? É maravilhoso. E aí, aqui para finalizar, ele fala o seguinte: o objetivo aqui não é discutir outras questões, mas sim destacar a grandeza de Cristo e a importância do seu evangelho acima de tudo. Então, ele finaliza falando, mais uma vez, destacando o quanto Cristo é importante, quanto ele de fato é o nosso governador. Gente, o livro inteiro vai destacar Cristo, tá? E isso é maravilhoso, isso é pouco, na verdade. Poderia ter um livro, mais de milhões de livros que eu leria falando de Cristo, porque eu acho maravilhoso. E não só isso, mas o evangelho dele sempre foi dito, tá? Foi falado de outras formas, por outras línguas, por outras pessoas, de diferentes maneiras, mas igual eu falei, chegando no mesmo veredito, que é a melhoria de si mesmo, que é o amor ao próximo, que é a caridade, que é o perdão, é o que importa, tá? Às vezes, igual eu falo, às vezes a pessoa não se sente muito bem no espiritismo, mas se sente bem no budismo. E se ela se sente bem no budismo, ela quer ser uma pessoa melhor por causa do budismo, ótimo, seja budista, sabe? Você não precisa ser espírita. Gente, a salvação não é porque você é espírita, a salvação é porque você coloca em prática os ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo foram ensinados por Buda. Os ensinamentos de Cristo foram ensinados por Gandhi. Os ensinamentos de Cristo foram ensinados por Chico Xavier. Vocês entendem isso? Então, assim, é ser cristão, não é ser espírita. Claro, gente, que eu sendo espírita, eu vou defender, porque eu acho que atualmente a doutrina que mais complementa tudo e explica sobre tudo é o espiritismo. Inclusive, o livro que estamos estudando é um livro espírita. Mas tem gente que estudou o espiritismo e mesmo assim não gosta tanto, quer ir pro lado do budismo, não tem nenhum problema. O importante, meu bem, é você ser uma pessoa boa, é você se melhorar diariamente, é isso que importa. Você acha o quê? Que chegando lá vão ficar te perguntando, se você foi espírita, vão te perguntar o bem que você fez. Quantas pessoas você ajudou? Se você se ajudou, porque também não adianta nada. Quantas pessoas estão aí ajudando várias pessoas, mas não se ajudam? Entende? Então, se ajudem, se melhorem e ajudem o próximo, tá bom? É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau!